Olá, eu sou Suzane Starling e hoje eu trago aqui a história de Fernando Sabino, O Grande Mentecapto. Este é um livro que Fernando Sabino começou a escrever aos 23 anos de idade, mas ele deixou na gaveta isso por longos 33 anos. E já na fase madura, já um autor consagrado no Brasil, ele reencontra esses papéis engavetados, já folhas amareladas, e ele apresenta para sua esposa aquilo, né? Olha, uma história que eu comecei há tantos anos, né? E nunca terminei, e ela motivou ele a terminar. Ela falou, não, mas dê sequência, a história é muito boa. Ela já gostou assim da premissa. Então, finalmente, ele concluiu O Grande Mentecapto e foi publicado em 1979. Mas antes de falar da história em si, eu gostaria de falar um pouquinho de Fernando Sabino, que foi um grande escritor e jornalista brasileiro, nascido em Minas Gerais, um apaixonado por sua terra, e inclusive ele vai homenagear Minas Gerais com essa história fantástica que acontece no interior de Minas. Fernando Sabino nasceu em 1923 em Belo Horizonte e faleceu em 2004. Deste autor eu conheci apenas O Encontro Marcado, que talvez seja o livro mais aclamado dele, e conhecia também alguns contos. Mas este livro aqui, O Grande Mentecapto, é de longe o livro que mais gostei deste autor. Aqui traz uma história divertidíssima, muito engraçada, assim, trechos que eu rolei de rir. Também muitas partes dramáticas, existe tragédia nesta história. Vai tratar então de um garotinho que nasceu na cidade chamada Rio Acima, lá no interior de Minas Gerais. Então ele tinha o pai, a mãe e outros irmãos, mas ele era diferentão, assim. Ele tinha um jeito de ficar observando o mundo, daquele seu jeito muito único, né? E pode-se falar de alguém que tem uma alma muito inocente, muito ingênuo, e mais do que ingênuo, claro, quando é criança, você vai ver muitas coisas assim, algumas falhas, como o próprio da meninice, né? Da infância. Então, ele vai apresentando assim algumas reações diferentes que passam então por conta de ser apenas uma criança ainda então imatura. Mas à medida que esse garoto vai crescendo, ele vai fazendo tolices. Ele vai, ainda na infância, provocar. Não posso dizer que ele provocou, mas uma ação dele específica teve uma consequência muito trágica, e por conta disso a família dele e ele próprio ficaram assim muito marcados ali na região. Então ele acaba se isolando, né? Vai se tornar aquela criança mais fechada, e logo que atinge a maioridade, ele começa a girar o mundo. Não é à toa que o nome dele aqui é Geraldo Viramundo, porque de fato ele rodava o mundo, ele girava, ele não parava em lugar algum. Ele ficava por pouco tempo em uma cidade, aí ele causava assim uma catástrofe, ou ele era preso, ele chegou a ser expulso de seminários. Cada coisa que ele se propõe a fazer, ele acaba trazendo grandes problemas, assim, tanto para ele quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Então, ele é um grande mentecapto. O significado dessa palavra seria alguém desprovido de juízo, alguém que perde a razão. Então, o que facilmente se chamaria de um tolo, de um idiota, né? Ao mesmo tempo, a gente vê aqui uma criatura muito doce. Então, ele é um ser humano já adulto, então, apaixonante assim, porque ele não tem maldade. Tudo que ele faz é muito sincero. E nos problemas que ele cria, ele faz sem intenção alguma de trazer aqueles problemas, né? Mas eles vêm por consequência de ações impensadas, né? Ou dentro do limite do pensamento de um ser humano. Ele não conseguia entregar muito mais do que ele entregava. E aí é a grande sacada da história, a grande diversão, assim, fazer uma coisa séria, uma história séria, mas cheia de humor por conta não dá de chamar de trapalhadas, mas por conta das sei lá, doideiras que esse homem acaba fazendo aqui em diversos capítulos do livro. Então, desde que Geraldo Viramundo deixa a sua cidadezinha,
rio acima, ele vai passando por Mariana, São João del Rei, Tiradentes, por inúmeras cidades mineiras, e é onde eu comentei no início do vídeo que o autor Fernando Sabino faz, na verdade, uma grande homenagem ao seu estado, pelo qual ele era apaixonado. Então, ele vai retratando assim aquelas cidadezinhas e com a passagem desse verdadeiro furacão que é Geraldo Viramundo. Então, sim, ele vai ser preso, vai ser expulso de lugares, vai tomar muita pancada. Esse moço vai ser espancado muitas vezes, sabe? Porque as pessoas perdem a paciência com ele, acham que ele está tirando uma onda, né? E, na verdade, ele está na inocência, assim, apanha sem nem saber por que está apanhando. Mas, assim, de toda a história aqui, eu posso dizer que é um livro hilário. Esse livro, enquanto eu lia, eu pensava direto em Dom Quixote, de Cervantes. É uma história que eu ainda não li, mas eu já conheço muito de Dom Quixote. A todo momento me vinha história assim, meu Deus, isso aqui é muito quixotesco, porque vai falar também em Dom Quixote de alguém que está em plena insanidade, né? Se entende um defensor das donzelas, então ele monta num cavalo, tudo é imaginário, ele pega a sua armadura e sai pelo mundo assim, enfrentando moinhos, né? Aquela coisa, tudo que ele vê não é o real, não é como de fato as coisas são. E é exatamente o que você encontra aqui em O Grande Mentecapto. Ele tem uma visão muito única das coisas e acaba criando uma história em um mundo paralelo. Fica aqui o meu convite forte para que você venha conhecer essa escrita deliciosa de Fernando Sabino. É uma escrita muito direta, um jornalista, então ele tem uma forma de escrever assim que ele não vai poetizando as coisas, né? Ele tem um jeito realista de escrever, muito objetivo e muito, muito bem sacada essa história, muito divertida. Fica aqui então esse convite para que você conheça o Grande Mentecapto. Eu agradeço a sua presença aqui no canal, aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!